Você já percebeu que às vezes as pessoas mais rejeitadas são justamente as que carregam os maiores propósitos? Pode parecer contraditório, mas a Bíblia está repleta de histórias que provam isso. Uma das mais poderosas é a de Jefité, um homem rejeitado pela própria família por causa de sua origem, mas que foi levantado por Deus para libertar uma nação. Juízes 11. Como é que um filho da vergonha se torna juiz de Israel? A resposta pode mudar sua vida, porque talvez você também tenha sido descartado, ignorado ou mal interpretado, mas Deus ainda tem algo grandioso para fazer através de você. Se você já se perguntou por que passou por tanta dor, por que foi rejeitado tantas vezes, ou por que parece que ninguém vê o seu valor, esse conteúdo foi feito para você. Aqui você não vai encontrar mensagens rasas, motivação vazia ou frases prontas. Você vai entender com profundidade como Deus transforma a rejeição em propósito e como Ele pode usar justamente a sua história quebrada para cumprir o plano eterno. E antes de mergulhar nessa jornada com a gente, já se inscreve no canal e ative o sininho, porque essa série vai te ajudar a enxergar a Bíblia e a sua vida de um jeito totalmente novo. Na época em que Jefité viveu, Israel atravessava um dos períodos mais instáveis de sua história bíblica. Era o tempo dos juízes, um ciclo repetitivo, onde o povo se afastava de Deus, caía em opressão, clamava por socorro e então Deus levantava um libertador. Era uma sociedade tribal, descentralizada, onde cada grupo cuidava dos seus próprios interesses e a liderança era circunstancial, surgindo conforme as crises se intensificavam. Nesse cenário, ser reconhecido como líder era raro e, para alguém como Jefité, ainda mais improvável. Filho de uma prostituta, Jefité carregava um estigma cruel. O povo de Israel, apesar de rebelde, ainda valorizava a linhagem, a pureza familiar e a honra das tradições. O nascimento fora do casamento e com uma mulher considerada impura aos olhos da comunidade, colocava Jefité numa posição de desprezo absoluto. Seus irmãos, legitimados socialmente, o expulsaram da casa do pai. Rejeitado pela própria família, ele era visto como indigno de herança, influência ou qualquer valor. Mas mesmo assim, o texto bíblico o chama de guerreiro valente. Isso nos mostra que o valor de Jefité não estava nos olhos da sociedade, mas sim no olhar de Deus. A história bíblica é clara. O rótulo que o povo dava não cancelava a identidade que Deus havia colocado nele. A identidade não nasce do sangue humano, mas do propósito divino. Enquanto os homens viam apenas o passado de sua mãe, Deus via um libertador sendo moldado no meio da rejeição. A Bíblia está cheia de personagens bíblicos que provaram isso, e Jefité é um deles. Na cultura israelita daquele período, os bens e a herança passavam de pai para filho de forma bastante rígida. Estar fora da linhagem direta significava não apenas perder posses, mas também nome, pertencimento e dignidade. A exclusão de Jefité não foi apenas emocional, foi social, política e econômica. No entanto, mesmo nesse sistema opressor, Deus plantava sementes de propósito. Ele é especialista em levantar homens improváveis para obras extraordinárias. Quantos hoje vivem sobre o mesmo peso invisível? Talvez não estejam sendo rejeitados por irmãos biológicos, mas por amigos, igrejas, colegas de trabalho ou pela própria sociedade. A lógica continua parecida. Quem não se encaixa no padrão é facilmente descartado. Mas Jefité nos lembra que o padrão de Deus não é o mesmo dos homens. Ele se move por propósito, não por aparências. Sua identidade não é moldada pela sua origem, mas pelo seu destino. A história bíblica de Jefité revela um padrão divino. A rejeição não define o fim, ela pode anunciar o início. Ele foi marginalizado num tempo em que até os heróis de Israel precisavam ter sangue limpo e nome respeitável. Mas o próprio Deus que permitiu que Jefité fosse afastado da casa paterna estava escrevendo um capítulo de formação na vida dele. Identidade, nesse contexto, não é sobre aceitação humana, é sobre alinhamento com o propósito de Deus. E repare que, mesmo sendo desprezado, Jefité não perdeu sua habilidade, sua coragem, sua força. A Bíblia já o apresenta como guerreiro, ainda que os outros não o reconhecessem.
Isso mostra que a identidade real precede o reconhecimento externo. Jefté não precisou da validação do povo para ser quem era. Ele já era, mesmo rejeitado. E é esse entendimento que sustenta alguém quando tudo parece desmoronar ao redor. Em tempos onde tudo ao redor parecia ruir, alianças frágeis, guerras frequentes, opressões inimigas, Jefté permaneceu com sua essência intacta. A identidade dele estava preservada, mesmo que os outros não enxergassem. E é justamente nesse ambiente hostil que a verdadeira formação começa. E falando nisso, o lugar para onde Jefté foi após a rejeição nos revela ainda mais sobre o modo como Deus trabalha com os improváveis. O que antes foi motivo de vergonha, agora se torna a solução. Aqueles que haviam rejeitado Jefté, os mesmos que o mandaram embora, voltam atrás e o procuram quando a crise bate à porta. Isso revela algo profundo sobre como Deus escreve a história bíblica. Ele ama subverter a lógica humana. Enquanto os homens olham currículo e linhagem, Deus procura propósito e disposição. A volta de Jefté no cenário principal nos mostra que a identidade dele não dependia da aprovação de ninguém. O que parecia ser o fim se tornou, na verdade, um desvio estratégico. A rejeição foi o pano de fundo que Deus usou para preparar Jefté, não para descartá-lo. E quando a necessidade chegou, os improváveis se tornaram indispensáveis. Quantas vezes vemos isso na Bíblia? Moisés, gago e assassino, se tornou libertador. Davi, o caçula esquecido, foi ungido rei. Deus sempre usou os rejeitados como peças centrais em seu plano, porque o propósito nunca depende da aceitação dos homens. Pessoas improváveis são justamente as que mais surpreendem. E talvez seja esse o ponto. Quando a glória não pode ser atribuída ao talento ou ao status, ela é naturalmente direcionada a Deus. A história bíblica está cheia de reviravoltas, onde os sem nome se tornam colunas da fé. Se hoje você se sente pequeno, invisível, fora dos holofotes, saiba, é esse o cenário ideal para Deus agir. Ele constrói seus maiores feitos longe dos palcos, nas entrelinhas da rejeição. Quando os líderes de Gileade procuraram Jefté, não foi por empatia, foi por necessidade. Isso revela um paradoxo interessante. As mesmas pessoas que subestimam hoje podem precisar de você amanhã. E aqui vai uma aplicação prática. Não se limite ao que pensam sobre você agora. Invista no seu preparo. Leia a Bíblia com intencionalidade. Estude, desenvolva habilidades, cresça. Porque quando a oportunidade bater à sua porta, será tarde demais para improvisar. A trajetória de Jefté mostra que o tempo da exclusão não é tempo perdido, é tempo de lapidação. Enquanto os outros seguiam suas vidas, ele estava se tornando um guerreiro. E é aqui que entra a beleza do plano de Deus. Ele não desperdiça nenhuma dor. Se você foi deixado de lado, traído, subestimado, há algo aí sendo moldado. Lembre-se, a preparação muitas vezes acontece no silêncio, na sombra, na solidão, mas o propósito, esse sempre chega à luz. É curioso pensar que Jefté, um personagem bíblico rejeitado, se tornou um referencial de liderança. Isso nos obriga a olhar para nós mesmos e para os outros com olhos mais amplos. Quantas Jeftés estão ao nosso redor, ignorados, mas cheios de valor? E mais, quantas vezes nós mesmos já fomos esse improvável que Deus escolheu? O propósito de Deus tem o poder de transformar o desprezado em autoridade. Vale refletir sobre a postura de Jefté também. Ele não se fechou, não endureceu o coração. Quando foi chamado, ele não agiu com rancor ou revide, mas com sabedoria. Isso mostra que o improvável não é só alguém que foi rejeitado, mas alguém que aprendeu a manter o coração no lugar certo. E quando o coração está no lugar certo, Deus encontra espaço para fazer grandes coisas. Aliás, é no deserto da rejeição que nascem os líderes que mais conhecem o valor da empatia. E se hoje você se sente no lugar de Jefté, saiba, o fato de você ter sido ignorado não significa que você não tem valor. Pelo contrário, talvez seja exatamente essa dor que está te empurrando para o lugar onde Deus quer te usar. E por falar em lugar, o local para onde Jefté fugiu esconde um detalhe essencial para quem deseja entender como Deus transforma rejeição em preparação.
Quando Jefté foi expulso, ele não apenas perdeu sua casa, perdeu tudo o que conhecia. Sua estrutura, seu senso de pertencimento, sua posição social. Ele foi parar em Tobi, uma terra à margem, longe dos holofotes de Gileade. Na cultura da época, isso era o equivalente a ser esquecido. Mas veja o que aconteceu ali. Ele não se afundou, ele se levantou. Tobi, que seria um fim para muitos, foi para Jefté o início de uma nova formação. E tudo isso ainda sem plateia. Jefté reuniu homens vadios, ou seja, sem rumo, sem estrutura, rejeitados como ele. Era um grupo que ninguém olhava com respeito. Mas foi exatamente ali, naquele lugar que ninguém prestava atenção, que ele se tornou líder. A terra da exclusão virou um campo de treinamento. Deus pegou o improvável, cercou-o com outros improváveis e começou um processo silencioso de construção. O que parecia vergonha virou estratégia. A história bíblica é rica nesses movimentos inesperados. Agora, olha aqui. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez se sinta à parte, fora do círculo, afastado dos lugares onde achava que seria valorizado. Mas entenda, o lugar onde você está agora pode ser o seu Tobi. O que parece exílio pode ser um terreno fértil para crescimento. Ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, tente perguntar: o que Deus quer formar em mim aqui? Essa simples mudança de pergunta pode destravar o seu propósito. Sabe o que você pode fazer nesse tempo de terra de Tobi? Se for invisível no trabalho, use isso para se especializar. Estude, faça cursos online, leia livros como Mindset, da Carol Dweck, ou Liderança em Tempos de Crise, do John Maxwell. Se ninguém está te chamando para liderar, aprenda a liderar a si mesmo. Se te ignoram nos grupos, fortaleça sua intimidade com Deus. O que você faz nos bastidores determina o tipo de palco que você poderá sustentar amanhã. Não despreze os dias pequenos. Tobi não tinha glamour, mas ali nasceram líderes. E sabe por quê? Porque no lugar da rejeição, você aprende a depender menos dos elogios e mais de propósito. Isso muda sua motivação, sua essência, seu foco. Deus usa esses ambientes para moldar o caráter, fortalecer a identidade e testar a consistência. Tobi é onde muitos caem, mas também onde os grandes são forjados. Tudo depende da sua postura. Você pode até estar cercado de pessoas sem direção agora. Gente que, como os vadios de Tobi, parece não ter perspectiva. Mas lembre-se, Jefté liderou exatamente esse tipo de gente. E o que nasceu daquele grupo? Um exército, uma geração pronta para a batalha. Talvez você seja o ponto de transformação na vida das pessoas ao seu redor. Mas para isso, você precisa deixar Deus transformar primeiro você. Então, se hoje você se encontra em um lugar de Tobi, respira. Não é o fim. Pode ser o começo de algo maior do que você imagina. Use esse tempo para crescer em silêncio, treinar sua mente, alinhar seu coração. Se você decidir se levantar agora, mesmo sem visibilidade, vai estar mais pronto do que nunca quando os holofotes finalmente aparecerem. Jefté não sabia que voltaria, mas estava se preparando como se voltasse. E é justamente quando ninguém está olhando que os maiores milagres acontecem. O solo de Tobi não era fértil aos olhos dos homens, mas foi onde Deus cultivou um guerreiro. E se você pensa que esse processo foi em vão, a próxima parte da história de Jefté vai mostrar que o reconhecimento chega e não vem de qualquer lugar. Aqueles que antes expulsaram Jefté agora voltam humildes, quase sem escolha, pedindo que ele assuma a liderança. É impressionante como o tempo revela o que as pessoas não enxergaram de imediato. Quando o caos se instala, quem foi preparado em silêncio se torna essencial. Jefté não buscou vingança, não exigiu reconhecimento imediato, ele apenas esperou, e no tempo certo a exaltação chegou, não pelas mãos de amigos, mas de quem o rejeitou. Olha só, se você tem sentido vontade de se justificar, se provar, correr atrás de validação, respira. A história bíblica de Jefté ensina que o propósito não precisa de propaganda. Quando Deus quer te levantar, Ele move as circunstâncias. Não adianta tentar abrir portas que ainda não estão prontas para você entrar. A exaltação verdadeira não é forçada, ela é resposta do céu. E quando ela vem, vem com autoridade,
honra e propósito. É aqui que muita gente se perde, tentando se promover antes da hora. Mas promoção fora do tempo é armadilha. Imagine colocar um fruto no prato antes de amadurecer. Não serve e ainda pode intoxicar. O mesmo acontece com dons, ministérios, carreiras. Se você estiver tentando correr com algo que ainda está no tempo de preparo, pode acabar frustrando não só a si mesmo, mas os outros também. O tempo de Deus não atrasa, ele alinha. Agora, vou falar com você diretamente. Não queira apressar aquilo que Deus ainda está formando. A demora não é negação. A espera é proteção. Talvez você ache que já está pronto, mas Deus sabe o peso que vem junto com a posição, e Ele prefere te formar antes de te entregar. Enquanto isso, faça o que Jefté fez. Continue crescendo, servindo, se posicionando com sabedoria. Deus honra quem permanece fiel mesmo sem plateia. Quando Jefté é chamado de volta, ele não volta por impulso. Ele faz perguntas, propõe condições, busca clareza. Isso mostra maturidade. E aqui vai uma dica. Quando Deus te exaltar, mantenha a cabeça no lugar. Não aceite qualquer proposta só porque te coloca no palco. Pergunte se isso aqui está alinhado com o propósito ou só com o ego. A exaltação certa é aquela que confirma o que Deus já vinha trabalhando em você. Tem gente que acha que o reconhecimento precisa vir logo, mas olha quantos personagens bíblicos foram exaltados só depois de passarem pelo fogo. José foi vendido antes de governar. Davi fugiu antes de sentar no trono. A história bíblica mostra que todo líder verdadeiro foi treinado primeiro na dor. Se você está nesse processo, não fuja. Isso é sinal de que Deus está te preparando para algo maior do que sua mente pode imaginar. A verdade é que quando Deus exalta, ninguém consegue impedir, nem inveja, nem sistema, nem opinião alheia. Quando chegou a hora de Jefté ser chamado de volta, não houve resistência. Ele voltou porque o tempo tinha chegado. E é isso que você precisa guardar. A hora certa vem. Pode parecer que as coisas estão paradas, mas no invisível, Deus está movimentando tudo. Enquanto isso, fique pronto. E sabe o que é mais forte? Jefté voltou, mas não de qualquer jeito. Ele voltou com firmeza, com sabedoria, com estratégia. Ele não foi o mesmo homem rejeitado, ele voltou como líder. E se você acha que isso é o ápice, a próxima parte da história mostra que a verdadeira força dele não estava no reconhecimento, mas em algo ainda mais profundo, no coração alinhado com Deus. Quando Jefté é finalmente reconhecido, ele não se deixa levar pela emoção. Ele responde com cautela, escuta com atenção, propõe uma aliança, mas antes de dar qualquer passo, busca a direção de Deus. Isso é raro, porque vamos ser sinceros, depois de tudo o que ele passou, era natural que ele agisse por impulso ou orgulho. Mas não, ele não permitiu que a dor o cegasse, e isso fez toda a diferença na história bíblica. É fácil deixar o coração azedar depois da rejeição. Feridas mal curadas se transformam em orgulho, defensividade ou sede de vingança. Mas se você quer ser usado por Deus, precisa cuidar do seu interior com seriedade. Sabe qual é o teste mais difícil? Ser chamado para liderar os mesmos que te feriram. E ainda assim, agir com sabedoria. O coração firme não é o que sente menos, mas o que decide melhor. Olha, se você já foi machucado, traído ou desvalorizado, não carregue isso como munição. Leve isso para Deus em oração. Derrame, desabafe, mas não transforme dor em estratégia. Ore com sinceridade. Senhor, alinha meu coração com o teu. Isso parece simples, mas é uma das atitudes mais poderosas que você pode tomar. Antes de qualquer decisão, peça direção. Antes de responder alguém, ore. Isso muda o jogo. Quer um exemplo prático? Quando estiver prestes a tomar uma decisão importante sobre um trabalho, um relacionamento, um projeto, separe tempo de silêncio. Leia Provérbios, leia Salmos, leia Juízes. Pergunte para si mesmo: essa escolha nasce da minha mágoa ou do propósito? O coração alinhado com Deus não age no calor da emoção, mas na convicção da fé. E isso evita decisões que você se arrependeria depois.
Jefté não só ouviu o povo, ele ouviu a Deus. E isso mostra equilíbrio. Às vezes, somos bons em ouvir o que os outros dizem, os elogios, os convites, as propostas, mas esquecemos de consultar o Senhor. O resultado? Entramos em batalhas que não são nossas. Por isso, antes de aceitar qualquer posição, você precisa se perguntar: isso vem de Deus ou apenas parece uma oportunidade? Nem toda a porta aberta foi Deus quem abriu. O coração alinhado não é um coração perfeito, é um coração que escolhe o voltar ao centro sempre que se desvia. E isso exige prática. Todos os dias você será tentado a agir com base na dor, mas você precisa lembrar quem você é e de onde vem seu propósito. A identidade vem de Deus. E quando o coração está firme, as emoções não dominam sua jornada. Elas apenas sinalizam o que precisa ser entregue a Ele. Se Jefté tivesse agido movido pela amargura, talvez ele nunca tivesse feito aliança, ou teria aceitado o convite só para se vingar. Mas porque ele estava firme, ele foi estratégico, prudente e ainda buscou a bênção de Deus antes de prosseguir. Isso é maturidade espiritual. Isso é liderança de verdade. E se você sente que está em uma posição semelhante, lembre-se, não tome decisões com o coração ferido. E se você acha que isso é tudo que havia para viver, espere. Porque mesmo depois de se alinhar com Deus e tomar posse do seu lugar, Jefté ainda vai nos mostrar que o plano de Deus vai muito além da restauração pessoal. Tem algo muito maior em curso, algo que envolve o destino de uma nação inteira. Mesmo depois de tudo que passou, Jefté não apenas é restaurado, ele é capacitado por Deus para libertar o povo de Israel. Aquele que foi desprezado se torna juiz, general, referência. Mas repare, isso só acontece depois que o Espírito do Senhor vem sobre ele. Não foi apenas força humana ou estratégia, foi a presença de Deus que fez a diferença. A história bíblica nos mostra: Deus não apenas restaura o que foi perdido, Ele amplia, Ele multiplica, Ele redireciona. E aqui vem uma verdade que talvez você precise ouvir hoje. Deus ainda tem um plano para a sua vida. Não importa quantas portas se fecharam, quantas rejeições você enfrentou, ou quantas vezes pensou em desistir. Se você ainda está respirando, é porque ainda há propósito. Mas entenda uma coisa, esse plano não está separado de Deus, ele vem dele. E por isso só faz sentido de verdade quando você decide caminhar com ele. A Bíblia está cheia de personagens bíblicos que viveram rejeição, dor, desânimo, mas que foram levantados quando se entregaram de verdade ao propósito. Mas isso começa com uma decisão, uma entrega. E talvez seja essa a sua hora. Talvez tudo que você passou até aqui não tenha sido por acaso. Talvez cada dor tenha te empurrado até esse exato momento, para você ouvir isso. Deus quer restaurar a sua história. E isso começa com um passo em direção a Jesus. Então eu quero te fazer um convite direto, do jeito mais verdadeiro possível. Entregue sua vida a Jesus hoje. Ele é o único que pode transformar a rejeição em missão, dor em cura, perda em propósito. Ele não olha para o seu passado como os outros olharam. Ele olha para você com amor, com graça e com um propósito eterno. E se você sente isso no coração agora, é com você que ele está falando. Não ignore esse chamado. Aceitar Jesus como seu Salvador não é se tornar religioso, é reconhecer que você não precisa mais caminhar sozinho. É saber que a partir de agora você tem direção, identidade e um propósito que ninguém pode roubar. É permitir que o Espírito de Deus venha sobre você assim como veio sobre o Jefté. E quando isso acontece, a sua história muda e muda para sempre. Se você quer dar esse passo agora, ore aí onde você está. Não precisa de palavras bonitas, fale com sinceridade. Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa meus pecados, cura minha dor e me mostra o Teu caminho. Eu Te recebo como meu Salvador. Amém. Se você orou isso de coração, saiba que o céu está celebrando por sua vida agora. O plano de Deus não é só te curar da dor, é te usar assim como usou Jefté para ser resposta na vida de outros. E tudo isso começa com uma decisão. E se você decidiu, parabéns, você não está mais sozinho.
E o mais bonito, ainda vem muita coisa pela frente, porque o que Deus começou, Ele vai completar. Agora que você conhece essa história, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar carregando a rejeição como um peso ou transformar tudo isso em combustível para o seu propósito? Deus já mostrou através da vida de Jefté que ele é especialista em pegar os improváveis e colocá-los no lugares de honra. Mas para viver isso, você precisa escolher reagir diferente, amadurecer, se alinhar com ele e confiar que o que ele começou, ele vai completar. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário aqui embaixo, compartilha comigo o que mais te impactou. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar aprendendo com a palavra de Deus de um jeito profundo e transformador. E não sai agora! Clica no vídeo que está aparecendo aí na sua tela, ele vai te levar ainda mais fundo nesse processo de cura, identidade e propósito. Deus está fazendo algo na sua vida, e esse é só o começo.